Aqui uma atividade, gente, que é de 11 a 20, né? Que a gente já trabalhou aí. Ela é até antes dessa daqui, de 10 a 19, né? Porque essa de 10 a 19 aqui, ela é diferente, ela é mais difícil um pouquinho, tá? Vocês vão ver isso, ó. Essa daqui precisaria fazer uma adaptação, olha. Por quê? Porque ela é bem pequenininha, tá vendo? Ó, ela já precisaria, dependendo da criança, a gente ampliar essa atividade, tá? Para uma criança com visão normal, tá bom. Mas para uma criança com baixa visão já fica confusa, a gente precisaria aí ampliar isso daí. Então, aqui é uma contagem simples, tá? E recomendo o seguinte, gente, caso o seu aluno tenha TDAH, por exemplo, você pode tampar, né? Você não precisa apresentar tudo isso aqui e nem fazer essa página de uma só vez, tá? Você faz 3, depois faz 3, depois faz 3, faz 2... E por aí você vai dentro da condição da criança cognitiva e de aprendizado dessa criança, tá bom? Então, a gente pode tampar. Então, você pega uma folhinha, ó, a gente só vai fazer isso aqui deitadinho, né, gente, na mesa, né? Ó, nós só vamos fazer esses 3 aqui, tá bom? Aí, um TDAH, por exemplo, né? Uma criança que tenha descalculia. Então, você tampa e fala, ó, nós só vamos fazer esse daqui, tá bom? Depois que a gente fizer esse daqui, você dá uma premiação a ele. Ó, vamos fazer um desenho, vamos fazer uma outra coisa. Gente, a gente tá falando de intervenção, tá? A gente não tá falando de reforço escolar, né? Lembrando isso, sala de recursos e e set terapêutico não são ambientes de reforço escolar. Por que a gente aplica essas atividades aqui? Para a gente perceber, anotar, registrar todas as dificuldades das crianças para que a gente possa intervir, tá bom? Então a gente faz 3, brinca com alguma coisa, né? Premeia essa criança com alguma coisa, depois faz mais 3, muda de página, deixa o resto para depois. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso também, como que a gente vai aplicar essas atividades, tá bom? Sala de recursos de set terapêutico não são reforço escolar. Eu tô ali para intervir e sanar um processo, tá bom? Então, quando a gente fala em processo, a gente não fala em produção em grande quantidade, né? Não é linha de produção, né? O processo de conhecimento é um processo que pode ser lento e gradativo, tá bom? Bem devagar, do menor para o maior, do mais fácil para o mais difícil, sem pegadinha, gente, por favor. Lembrando que é bom, o que é interessante do set terapêutico e da sala de recurso é que a criança participe de uma aprendizagem sem erros, tá? Você não tá ali para mostrar que ela não pode, você tá ali para mostrar a ela que ela pode, tá bom? Então a gente tem que ter essas ideias. Então essas atividades aqui não são exercícios de sala de regular, são exercícios de intervenção. Eu tenho que perceber da onde a criança começa a contar, se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda, como que ele vai posicionar o número, qual a compreensão dele de 16, se ele compreende que é 10 mais 6, que é uma dezena, mais 6 unidades, como que tá isso, ele sabe compor esse número, ele sabe decompor esse número. Então, isso tudo a gente tem que perceber. Então, essas atividades aqui não são atividades para reforço escolar, são atividades para intervenção, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso. Aqui é um outro exercício que é de ligue, né? Ó,
Então, também a criança vai contar e vai ligar as quantidades aos números, os números às quantidades. Aqui, novamente, esse exercício aqui de marcar, né? Que é uma contagem de 1 para 1. Aqui, ó, é o material dourado, mas é só a questão da contagem, dele ver a representação do número. E esse aqui é a utilização do número. Olha, três exercíciozinhos, tudo dentro da mesma sequência lógica de raciocínio, tá? Esse aqui eu vou colocar as flores, esse aqui eu vou marcar o que tem 12, esse aqui eu vou marcar o que tem 16, tá bom? E aí, gente, aqui tem um conceito muito interessante. Porque toda vez que a gente trabalha com fruta, quando a fruta a banana, por exemplo, às vezes a gente coloca uma penca de banana, eles contam como uma unidade. E não é verdade, né? Por quê? Porque a banana é vendida por dúzia. Então, é legal que a gente dê essa ideia para a criança, né? Quando a gente põe para contagem de fruta, a banana ela tem que ser contada banana por banana, unidade por unidade, e não por penca, tá bom? Então, eu sempre ponho isso para a gente já trabalhar essa ideia com a criança. E aí a gente vai fazer a contagem, mas já vai começar. Mas quando você vai no mercado, aí vai também, gente, a adaptação já do nível de compreensão da criança, né? Eu vou só fazer com que ela, um elemento para ela contar, beleza? Pode ser. Ou eu já vou introduzir alguns outros conceitos. Por exemplo, a maçã, quando você vai na feira com a sua mãe, ela compra como? Ela pode comprar por lote, ela pode comprar por quilo, né? Ela pode comprar no saquinho, já uma quantidade já determinada. O morango a gente não compra morango por quilo, né? A gente compra morango por caixinha. Então, você já pode ir conversando essas questões com as crianças, tá? De como aquele alimento é comprado. A banana, por exemplo, a gente compra a banana por quilo ou então por unidade, né? Uma dúzia, meia dúzia. Então, você já pode ir conversando com a criança, tá? Então, gente, as atividades, quando a gente monta, a gente já tem que ter todas essas ideias. Quando a gente monta uma atividade, a gente já tem que pensar como que eu posso usar essa atividade. Eu faço da seguinte forma, vou dar a dica para vocês aí, quem quiser montar atividade, pode ir montando. Eu tenho um clique, tá bom? Qual é? Eu penso em 5 formas diferentes de usar aquela atividade. Eu penso 5 formas, 5 materiais que eu posso utilizar com aquela atividade. Por exemplo, uma atividade de contagem, eu posso usar o material dourado, eu posso usar o ábaco, eu posso usar... Gente, eu não sei falar direito o nome desse material, não. Eu falo assim, dizem que é de forma diferente, mas como eu sei falar. Que é a escala de Grusmin. Eu acho que é isso, Grusmin. É aquele que é coloridinho, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? A gente pode usar aquele material, a gente pode usar tampinha, a gente pode usar inúmeras coisas. Eu tenho vários tipos de contagem. Eu tenho frutas, eu tenho bicicleta, eu tenho coisinha que imita ferramentas. Então, gente, eu posso usar o que eu quiser. Então, eu sempre penso isso, tá? Como que eu posso trabalhar aquilo ali de forma, aquela atividade de 5, 6 formas diferentes, né? Eu bato em 5 formas diferentes, já tá bacana pra mim. Porque aí eu sei que pelo menos 5 estilos diferentes, né? De aprendizado eu posso alcançar. Eu posso pensar em questões mais auditivas, né? Uma intervenção mais auditiva. Eu posso pensar numa mais visual, por exemplo. A criança que é mais visual, mais tátil também, é bom você trabalhar com material concreto,
né? Se você tá falando de fruta, você põe fruta. Se você tá falando de bicicleta, você põe bicicleta. Você tem vários objetos que a criança pode contar, pode mostrar ela no real. Então, vai muito do seu aluno, tá bom? Então, por isso, gente, que é legal a gente ter um acervo de materiais, a gente ter os nossos materiais organizados, nossos materiais planejados, selecionados, facilita muito o nosso trabalho, tá bom? Gente,